Olá, seguidores. Neste vídeo eu vou falar sobre o rendimento de HGLG, mais especificamente quando a gente deve observar um aumento desse rendimento, algo que está demorando bastante tempo para acontecer, né? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, esse vídeo aqui é uma resposta para um dos seguidores aqui do canal, o Alan Macedo, que no meu último vídeo aqui de HGLG sobre o recorrente impactado depois da questão lá do reajuste da Volkswagen, é que eu recalculei qual que seria o resultado recorrente do fundo. Daí ele me questionou o seguinte: Fiat Tijolo tem que aumentar rendimentos. A HGLG tem 2 anos que pagam em 10 por cota. Tem que vender algum imóvel para poder pagar mais. Daqui eu respondi o seguinte: deveria pagar mais mesmo sem vender imóvel. Daqui um outro investidor colocou o seguinte: você está errado. A HGLG paga em 10 desde 2011. Aí ele respondeu aqui: isso, mas falo que há 2 anos que não tem nem sequer os não recorrentes, né? Daqui eu falo: é culpa da renda inflada. Então, essa daqui é uma crítica que é muito válida, tá? Essa crítica do Alan. Como eu sempre digo, quando eu penso em abrir mão do dividend yield de fundo de papel, atualmente que pagando 1,20, até tem fundo de papel pagando 1,25% ao mês, com excelente qualidade, como o hedge fund da Manati. Para eu abrir mão disso e ir para um fundo de tijolo para receber 0,80% ao mês, ou até menos, eu cobro desse fundo também ter crescimento de renda e crescimento de patrimônio. Senão, não compensa, tá? Essa questão do crescimento de renda é algo bem sensível para mim, ainda mais que eu moro de aluguel, então sei como é, né? Todo ano aqui no mês de abril chega lá a mensagem do administrador falando que meu aluguel está sendo reajustado. Então, é complicado, né? Você ter aqui um fundo de tijolo que não tem crescimento de renda. E esse rendimento ele precisa aumentar para você poder manter seu poder de compra. E no caso aqui, fazer uma observação sobre o comentário do Alan, ele precisa aumentar mesmo sem vender imóvel, conforme eu respondi para ele. Porque apenas a questão do aluguel aqui deveria ser suficiente para aumentar esse rendimento, né? Então acaba que essa aqui é uma das maiores broncas que eu tenho aqui com fundos de tijolos atuais, que eles perderam um pouco do seu sentido original, né? Ter aquela questão de comprar imóvel, aumentar o rendimento, de vez em quando vender algum imóvel, vender o lucro. Acabou que muitos imobiliários de tijolos se perderam aqui na sua origem, né? E aqui eu peguei esse gráfico do site Status Invest para ilustrar que esse ponto que a gente está discutindo. Aqui o rendimento ele está estagnado há bastante tempo. Aqui desde julho de 2021, a HGLG tem pago 1,10 por cota, né? Com alguns rendimentos extras aqui no final de semestre. Ah, Daí aqui, vocês estão vendo o IPCA acumulado no período. Aqui eu usei a calculadora do IPCA, né? Que ela calculou que a gente teve um IPCA acumulado de 26,74% entre julho de 2021, foi aqui essa data, e a última IPCA disponível, que é de junho de 2025. Daí, corrigindo o 1,10 por cota aqui do mês de julho para aqui o período atual, a gente chega que a HGLG deveria estar pagando 1,39 por cota, que quase 40 por cota, né? Então, isso daqui mostra como que o cotista HGLG ele perdeu o poder de compra aqui durante esse período. Ah, e para piorar, teve muita gente que pagou caro aqui nesse fundo, né? Lá no passado. Isso aqui é uma coisa muito grave, né? Muito grave mesmo. Você não conseguir repor o seu poder de compra. Pois em tese, com o fundo de tijolo, você poderia gastar todo o dinheiro que está entrando, né? Mas nesse caso aqui não. Se você gastasse tudo, você iria ver o poder de compra caindo ano após ano. Então, estou muito cuidado aqui com as ideologias que são propagadas aqui durante o bull market, já, de que preço não importa e outros baboseiros por aí.
Até dá um pouco de saudade aqui do pessoal falando que sócio é ON, né? É ações ordinárias. Mas enfim, seguindo aqui. O motivo para rendimento flat, imagino que a maioria de vocês já saiba o motivo, né? É o rendimento inflado por ganho de capital distribuído em parcelas, que o fundo ele fez grandes distribuições aqui alguns pontos. No entanto, essas distribuições não foi integralmente o que foi ganho com a venda dos imóveis. Recebeu apenas parcialmente e guardava uma parte para manter esse patamar de 1,10. E então acabou que por muito tempo a HGLG ficou pagando 1,10 por cota, sem essa ser a sua geração efetiva. E o pior de tudo é que após um tempo o mercado ele meio que começa a precificar o fundo como se estivesse gerando esse 1,10 por cota. Então, que acho que é muito importante de acompanhar o resultado recorrente mais do que o próprio rendimento distribuído. E isso aqui é algo que nem sempre é fácil, né? Porque tem muitas vezes tem tá distribuindo lucros lá de coisa que ele vendeu mais de um ano atrás. Então tem vezes que é bem difícil acompanhar essa questão do resultado recorrente. E acho que é por isso que uma das ferramentas mais demandadas do meu clube de membros é o monitoramento de resultado recorrente de uma série de fundos de tijolos. Nem sei quantos, mas são várias dezenas de fundos de tijolos. Eu não acompanho de todos, porque senão eu ia perder a qualidade. Mas dos principais, dos de mais qualidade, eu acompanho essa questão do recorrente. Se você tiver interesse, clique aqui no primeiro link da descrição. Pois bem, agora falando sobre o futuro aqui do rendimento de HGLG. O relatório de junho, ele nos trouxe essa tabela, que ela mostra o resultado sendo é, dividido aqui entre resultado recorrente e não recorrente. Aqui eles mostram que no primeiro semestre desse ano a gente teve uma gestão recorrente de 1,02 por cota. No entanto, devido à renegociação com a Volkswagen e a Ambev, estimo que esse valor aqui tenha recuado para 99 centavos aqui aqui no final do semestre. Daí para o segundo semestre de 2025, os gestores estimam que a GLG vai gerar 1,06 por cota de forma recorrente. Então aqui vai dar um belo salto, um bom impulso aqui frente ao primeiro semestre, certamente por conta do término das obras do galpão que está locado para o Mercado Livre. E aqui mais uma conclusão que a gente pode tirar dessa tabela. A gente não deve ter um rendimento extra no final de dezembro, pois a HGLG ainda vai precisar aqui pegar os não recorrentes para compor o rendimento de 1,10 por cota e provavelmente a gente vai ter que pegar um pouco de reserva para manter esse patamar, né? A não ser que saia uma nova venda nos próximos meses. Mas a surpresa positiva fica por conta da projeção para o primeiro semestre de 2026, quando que finalmente o resultado recorrente vai ultrapassar os 1,10 por cota. E então, após isso, finalmente a gente vai observar um aumento de rendimento aqui em HGLG. Um, um aumento aqui orgânico, né? Sem depender de vendas. Com relação à possibilidade de uma venda aqui nos próximos meses para aumentar esse rendimento, eu acredito que não vai acontecer, tá? A gente está num momento aqui que não é um bom momento para se fazer isso, para fazer vendas. Então, eu acredito que a gente vai seguir com as vendas, sem vendas aqui por um tempo ainda, tá? Tem bastante tempo que a HGLG não coloca ganho de capital no bolso. Mas, enquanto isso, os imóveis estão se valorizando. Quando ele começar a vender, pode ter certeza vai vir bastante lucro por aqui. Então, concluindo, a HGLG é um fundo com fundamentos excelentes, bons imóveis, muitos galpões aqui são bem posicionados. A gestão até então tem feito um bom trabalho. Que o que me incomodava é essa questão da renda inflada
e o dividend yield baixo que o mercado cobra do ativo. Pelo menos o primeiro problema foi resolvido. Agora, se o mercado vai continuar precificando a HGLG como único fundo de logística, único bom fundo de logística do mercado, aí é outra história, né? Acho que, não sei, aqui com a entrada da Pax, eles vão é, reprecificar aqui o fundo, mas não é isso que tem aparentado não, tá? Então é isso, HGLG, um bom fundo aqui para ficar de olho, mas tem que saber bem como para essa questão resultado recorrente. Então é isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Nem que nada que é recomendação de compra de venda. Até a próxima.